Irmãos, hoje nós continuamos de onde paramos, terça-feira passada, e nós estamos falando sobre as últimas coisas. Estamos falando sobre as dispensações de Deus. Deus trabalha com o tempo. Deixa eu dar um repasso aqui, para saber se vocês lembram quais são as dispensações. Vocês lembram? Vamos lá. Primeira dispensação. Pouca gente, eu gostaria de ouvir um coro. Primeira dispensação. Segunda dispensação. Primeira, inocência. Segunda, dispensação da consciência. Terceira dispensação. Só uma pessoa que falou? Terceira dispensação. Vocês colaram, né? Quem anotou, não fale agora. Quarta dispensação. Aí ficam uns esperando, né? Quarta dispensação. Quinta dispensação. Sexta dispensação. Sétima dispensação. Qual? Oitava. Oitava. Não tem a oitava. Porque no céu já acabou as dispensações, porque lá é o reino eterno, né? Então, presta atenção. Primeira dispensação é qual mesmo? Digam, inocência. Sempre que você vier para o estudo bíblico, traga uma caneta, papel e anote, porque isso nunca muda. Primeira dispensação, inocência. Já passou. Já passou a dispensação da inocência. Segunda dispensação, consciência. Já passou. Terceira dispensação, governo humano. Já passou essa dispensação. Quarta dispensação, patriarcal. Já passou. Quinta dispensação, qual? Da lei. Também já passou. Por isso que você não será julgado conforme a lei dos judeus. Você não pode ser julgado conforme o sábado, que a Bíblia já diz isso. Ninguém pode julgar por causa das festas, por causa da comida e nem por causa dos sábados. Porque essa dispensação já passou. Sexta dispensação é a que nós estamos. A dispensação da graça. Jesus deu início a essa dispensação. A dispensação da graça, ela só termina quando iniciar a última dispensação, que é a dispensação do milênio. Nós estamos na última dispensação bíblica, antes do reinado de Cristo. Isso é sério? É muito sério, né? Nós estamos no último ponteiro do relógio. E como é que termina isso? Termina com a tribulação. E a grande tribulação. Nós já falamos como vai ser a tribulação. Já falamos como vai ser os selos. Já falamos como vai ser as trombetas. E hoje nós vamos falar sobre a sétima trombeta. Semana passada nós fomos até a sexta. O Clédio não trocou a trombeta dele, não tocou? Quem queria que o Clédio tocasse a trombeta dele hoje? Olha lá, 2 pessoas, então não vai tocar não. Quantos queriam que o Clédio tocasse a trombeta dele hoje? É, Clédio, hoje o Tiago nem veio. É porque semana passada os 5 tocaram trombeta e foi feio, hein? E hoje alguém vai ter que substituir o Tiago. O que vocês acham? Pastor Helmar fica bem de trombeta? Ele fica doido querendo ver, né? Ou o pastor Gils? Eu queria que vocês gravassem
que nós estamos na última dispensação. Nós estamos nos últimos tempos. Somos a geração do arrebatamento. Não me esqueçam disso. Por que somos a geração do arrebatamento? Porque estamos na última dispensação. A dispensação do arrebatamento, a dispensação da tribulação, a dispensação dos últimos minutos. Então, depois que João viu até a sexta trombeta, vamos em Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério é esse? Da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Primeira coisa, Deus tem um mistério. E Deus já falou isso com os profetas. A palavra profeta aqui é aquele que vê o futuro e o traz para o presente. Não aquele que fica inventando visões. Esses são agoureiros. Já viu os agoureiros? Eu estou vendo no seu futuro isso e isso, né? Às vezes Deus não está nem mostrando nada. Deus está me mostrando isso e isso. Isso é um agoureiro. Porque a primeira característica de um profeta é responsabilidade com a palavra e com Jesus. Né? Você pode ver que tem profeta que profetiza todo culto, mas se o pastor tiver, nunca profetiza. Tem alguma coisa errada, né? Porque se é de Deus, ninguém pode parar. É ou não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam em Apocalipse 10, 7, é que Deus está dizendo que nos dias em que o sétimo anjo pegar a trombeta, a última trombeta, vai cumprir o mistério de Deus. Já está caminhando para o final da grande tribulação. E ele já anunciou aos seus servos profetas. Elias era um profeta, mas ele não ouviu o que nós ouvimos hoje. Jeremias era um profeta, ele não ouviu o que nós ouvimos hoje. Isaías era um profeta, ele não viu e nem ouviu o que nós vimos hoje. Com certeza ele viu muitas coisas, escreveu muitas coisas, mas Deus, ele vela por sua palavra. Quando a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra, algumas pessoas eu acho que não entendem muito, fica pensando em vela de acender. A palavra velar na Bíblia não tem nada a ver com vela. Vela de quando falta energia. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A palavra velar é cobrir. Por isso que revelar é descobrir. Quando a Bíblia diz que Deus disse que vela sobre a palavra para cumpri-la, ele está guardando uma palavra para o futuro. Deus guarda algumas coisas lá para frente. E somente os profetas conseguem ver algumas coisas. Deus vela pela palavra, algumas coisas estão sempre guardadas. Então, quando a Bíblia diz que revelou, é porque ele descobriu. Nessa dispensação, a dispensação da graça, Deus tirou o véu sobre os seus segredos. Jesus Cristo veio e revelou os segredos. Ele tirou o véu. Em Hebreus 4:3 a Bíblia diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse versículo, ele é muito forte.
Por que ele é muito forte? Não tem como esconder nada de Deus. Você pode colocar pano, você pode esconder numa caixa, você pode entrar num avião e ir para o outro lado do mundo, você pode ir para... O salmista já disse isso. Se eu subo ao lugar mais alto, soltar. Se eu desço a mais profundo abismo, soltar. Se eu pegar as asas da alvorada e tentar fugir, soltar lá também. Para onde me ausentarei? Não tem para onde se ausentar. Você pode até fugir de mim, mas ninguém foge de Deus. E a Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. É fácil tratar com os homens. Muitas pessoas tratam com os homens e não cumprem. Todos aqueles que trataram com Deus e não cumprem, vão ter que tratar com Ele, vão ter que estar diante dEle um dia. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que Jesus estava dizendo? Esta é a dispensação em que Ele está mostrando as últimas coisas. Tanto que o Apocalipse foi escrito nessa dispensação. O Evangelho é dessa dispensação. Somos da dispensação de uma nova aliança. Somos da dispensação do Evangelho da graça. O que me chama a atenção é que muitos profetas, reis, desejaram ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouviram. E eu fico pensando, mas por que nós temos que ouvir tanto? É porque a nossa geração é uma geração de muitas informações. Nossa geração nunca teve tanto livro e nunca leram tão pouco. Né? Nunca teve tantos jornais no estado e quase ninguém lê o jornal. Os jornais estão na palma da mão, no celular. Nós temos tanta informação, tanta informação, tanta informação, tanta informação, e não olhamos nada. Um pastor amigo meu, eu fui na casa dele, rapaz, você tem muito livro. Um dia eu vou ler tudo. E o problema é que os dias passaram, e agora ele está com Alzheimer. Não reconhece quase ninguém, a não ser as pessoas que ele conhece há muito tempo. Não é? Nós estamos vendo as nossas gerações se perdendo nisso aí. E nós temos uma palavra nova. Nós temos algo novo. Nós somos a dispensação do arrebatamento. Irmão, as modas do mundo não vão salvar ninguém. As novidades do mundo não vão salvar ninguém. Só existe uma novidade que salva: a boa nova chamada Evangelho. A nossa esperança está em Cristo, e a nossa esperança em Cristo está no Evangelho. A minha esperança é quando eu olho para o Evangelho. Eu fico tão feliz de saber que eu vou ser transformado e que eu vou ser imortal. Já parou para pensar? Que a pessoa do seu lado vai ser transformada? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Todos leiam, por gentileza. No momento... Isso não é fantástico? Não é poderoso você olhar para a palavra
E Deus está confirmando para nós, isso não é uma pergunta, não é uma conversa vaga. A Bíblia está dizendo que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou sem coisa podre, sem coisa que apodrece, sem estrago, um novo corpo. Eu me alegro muito de saber que eu vou rever os meus irmãos, rever aqueles que já foram. Quantos de vocês que estão aqui, que já viram vários irmãos indo, e a Bíblia está afirmando que eles ressuscitarão incorruptíveis, nos encontraremos. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, irmão? Segundo, isso que é corruptível, que estraga, que apodrece, vai se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade. Imortais. É por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? O último. Porque depois do arrebatamento, a morte não pode nunca mais tocar em nós. Não vai poder tocar em mim e nem em você. E pior, ela vai chorar, porque todos que ela tocou e que pertencem a Cristo, ela vai ter que devolver. E nunca mais os terá de volta. Isso é arrebatamento. É por isso que nós temos que nos preparar para viver em Cristo aqui na terra. E se vai morrer, que morra bem, morra com Cristo. Porque todos que morrem em Cristo ressuscitarão e nós nos encontraremos para a glória. Amém? É por isso que nós não podemos rejeitar e nem desviar daquele que é do céu. Quem é o do céu? Quem é aquele do céu? Não sabe? Aquele que é do céu é aquele que veio falar e voltou para o céu. Quem é? É Jesus. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Está falando de Jesus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Pastor, uma pessoa desviada vai para o céu? A resposta está aí. Vai? Respondam-me. A Bíblia está dizendo que não vai escapar. Não podemos rejeitar aquele que nos fala. Se nos desviarmos daquele que é dos céus, não tem como escapar. Por isso, irmãos, que nós pregamos o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue com a sua vida. Pregue com o seu procedimento. O Evangelho é a ferramenta da salvação. A ferramenta mais importante que está na sua mão é o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. As pessoas acham que são sábias demais e não aceitam o Evangelho, como Deus se apresentou. Então aprove a Deus salvar os crentes através de quê? Através de quê? Pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque pregamos ressurreição. Para quem não entende isso, vai ser uma loucura. Pregamos arrebatamento. Isso é uma loucura. Pregamos a ressurreição dos mortos em Cristo. Isso é uma loucura. Mas aprove a Deus salvar quem? Olhem na tela, por favor. Salvar quem? Quem são os crentes? Todos aqueles que recebem a palavra crendo nela e crendo em Cristo, pela loucura do Evangelho. Se te chamarem de louco, saibam que esta é a loucura do Evangelho.
É disso que estamos falando. Eu vou falar uma coisa para vocês, não estranhe. O mundo todo não será convertido. Nem todos se converterão, infelizmente. A prova está aí, e a Bíblia já diz isso. Mas Deus está chamando um povo para ser aquele povo que representa o nome de Jesus. Atos 15, 14. Deus visitou os gentios, que somos nós, para tomar deles um povo para o seu nome. Somos nós. Por quê? Ele tinha uma aliança com Israel, era o povo para o nome dele. De repente, ele fala, agora vou chamar todo mundo que quiser. Povos, reinos, nações. E esse povo vai ser um povo para o meu nome. É por isso que somos chamados de cristãos. Somos chamados de crentes. Somos o povo que carrega o nome do Deus verdadeiro. Amém? Eu vou dar um conselho para vocês. Cuidado com os religiosos. Religioso vira apontando o dedo, ditando regras, exigindo coisas. Religioso, ele não se relaciona com Deus, ele faz coisas para Deus. O religioso não conhece Jesus, ele tem medo de Jesus. O religioso, ele faz algumas coisas por medo de Deus, não por amor a Deus. Um salvo, ele faz porque ama o Senhor. O salvo, ele se relaciona com o seu Senhor. O religioso, não. Ele se relaciona com a instituição. É verdade. Ele até morre pela instituição. Mas o salvo, o religioso, se falar que vai quebrar as paredes, ele desvia. Não, essas paredes. O salvo, vamos quebrar. O religioso, se você fechar as portas, para ele não existe mais Deus. Mas o salvo, se você prender ele, ele continua salvo. Se você fechar as portas, ele continua salvo em casa. Ele continua salvo onde ele estiver. O religioso, ele é religioso. E ele só é crente quando ele está na cidade dele. Quando ele está em outro lugar, ele nem existe mais Cristo para ele. Religioso é perigoso. O religioso gosta de tradição. Não vamos mexer em nada, porque desde pequeno é assim. É assim. É assim. Por isso que não gostaram de Jesus. Quem crucificou a Jesus foram os religiosos. Quem odiava a Jesus eram os líderes religiosos. Mateus 15, versículo 6. Vocês sabiam que a tradição pode invalidar a palavra de Deus? Por quê? A tradição é dos homens. E a igreja não é uma organização, é um organismo vivo. Você já viu, às vezes você conheceu uma criança, ela tinha 5 anos e você se mudou, ou ela, e você a vê 20 anos depois, você não a reconhece. Por quê? Cresceu, mudou, estudou, é outro profissional, não é? Mas você não poderia mudar, porque quando eu te conheci... Não, mas é um organismo vivo, muda, cresce. O religioso não aceita mudança. É tradicional, é tradição. Não pode mudar isso aqui. Não pode fazer isso. Como se a igreja fosse alguma coisa engessada. E Jesus vem e diz algo poderosíssimo. Ele diz que a tradição pode invalidar a palavra de Deus. Pastor, mas essa palavra não é poderosa? Sim, a tradição exclui a fé. Quem gosta muito de tradição, gosta de mandar nas coisas de Deus, mas nem quer saber o que Deus pensa. Ele é o manda-chuva. Não, quem manda aqui sou eu. E Deus, onde fica? Se você sair daqui, você está frito. Vamos perseguir você. Parece que tem do cão, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que quando a fé sai, a palavra não te serve para nada. A palavra é poderosa,
mas ela precisa do ingrediente chamado fé. Hebreus 4, de 1 a 3. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Por que você conhece muita gente que vai na igreja durante 30, 40 anos, são rei da tradição, são religiosos e a palavra de Deus não serve para nada para ele. Ele não conhece a parte da palavra que ensina ele a prosperar, ele não conhece a parte da palavra que é profética, ele não conhece a prática da palavra que é o mover de Deus, ele não conhece o poder do Espírito Santo, nunca nem ouviu o Espírito Santo, não conhece nada do mover de Deus na vida dele, Deus não age na vida dele e ele gosta dessa tradição, porque ali é o reduto de domínio dos religiosos. Esta turma está invalidando a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse. Assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele está falando dos religiosos. Se você quer ser arrebatado, se você quer ir para o céu, uma coisa eu te garanto: se você invalida a palavra de Deus, você simplesmente não conhece Deus. Ensinando preceitos de homens, fazendo da igreja uma marionete. Esquecemos que a igreja é do Senhor. As coisas são do Senhor. Essas coisas são terríveis. O problema é que os religiosos, eles estão fechando o reino dos céus para os seus seguidores. Por quê? Tem gente que segue a religião porque o pai exige. Está em algumas coisas por exigência dos seus líderes, ameaças. Uma pessoa veio na nossa igreja aqui algumas vezes e me disse: pastor, eu queria ficar aqui. Falei: que bom, seja bem-vindo. Na outra semana ela mandou uma mensagem para mim: pastor, leia essa mensagem. O líder do lugar onde ela estava mandou uma mensagem para ela dizendo: se você e sua família sair daqui, vocês serão amaldiçoados, porque a nossa igreja é a única igreja que leva para o céu. E um monte de blá blá blá, 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 Hotel Transilvânia, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. No Hotel Transilvânia não tem o blá blá blá. Vocês já assistiram, né? Até o Raul faz parte do elenco. Eu te vi lá. E ela falou: pastor, o que eu faço? Uma filha dela foi diagnosticada com uma doença antes disso. E naqueles dias que ela veio, nós oramos, e ela falou: pastor, vim aqui de novo que a minha filha foi curada. Eu falei: minha filha, isso tem de maldição dessa turma aí. Eles invalidam a palavra de Deus. Eu não sei que palavra que tem valor para eles. Dá atenção para isso não. Porque se te amassem mesmo, cuidaria. Não é assim que a gente faz com as pessoas que a gente ama. Não é verdade? Não é assim. Quando alguém quer sair aqui da igreja, fala: pastor, eu queria muito ir para a igreja e tal. Vai lá, fica uns 3 meses lá. Se é isso que você quer mesmo, se você gostou de lá mesmo, depois você continua. Você é livre. As pessoas são livres até para ir para o inferno. É verdade. Vocês acham que Jesus vai obrigar alguém para o céu? Sim ou não? Não. Se não aceitarem a Jesus, andar de acordo com o seu caminho, os seus mandamentos, não vai. Vê como as pessoas são livres. Quem sou eu para prender alguém? As pessoas são livres para ir para a igreja que quiserem, são livres para ir para onde quiser. Pastor, você viu fulano, estava lá na festa tal, estava fazendo não sei o quê. As pessoas são livres para ir para onde desejarem ir. Todo mundo deve saber que cada decisão vai te levar para o lugar que você merece. E não sou eu quem digo. Pastor não é fiscal de igreja. O fiscal, vamos pegar o bloco, dizimou esse mês.
Ok. Dizimou esse mês? Ok. Dizimou esse mês? Não? Por favor, senta lá em cima. Dizimou esse mês? Também não. Vocês estão dizimando em alguma outra igreja? Por favor, proposta de apoio para a exclusão. O fiscal chegou. Pastor, tem gente que acha que pastor não é fiscal, mas pastor é o detetive da igreja. É o Rambo da igreja. Põe uma faixa quando tem festa do mundo e fica lá atrás do muro. Né? Vigiando. Porque dia de festa do mundo tem uns crentes que parece que perde a roupa. Outros perdem a vergonha, perde tudo. Aí eles passam lá, esquece que é crente. E faz tudo que a mulher gosta. Aí o pastor está de lá. Ei, você, senta aí pro Jetibá, pro camburão. O camburão está ali, a Kombi da igreja. Letinho, traz o camburão. Vamos ver se tem mais. Tem um longe. Foi aquele cara matando o pessoal na festa. É o pastor, o detetive da Jetibá. Eles matam todo mundo. Nós não fazemos isso. Nós não somos detetive e não somos fiscal de ninguém. Eu sou só um pregador e um apacentador. Não é? E nós não apacentamos bodes. Porque as ovelhas, elas sempre retornam para o seu aprisco. A não ser que elas se agarrem a algum arame. Mas se ela se agarrar a algum arame, ela não fica calada. Ela berra, ela grita. As ovelhas sempre voltam para o meio do seu rebanho. E as ovelhas nunca andam sozinhas. Você sabia que ovelhas não andam sozinhas? Bode que anda sozinho. Bode nem gosta de companhia. E nem muita gente nem gosta, por causa do cheiro também. Agora a ovelha não. A ovelha sempre tem uma do grupo que comanda e as outras ficam atrás. E elas sempre seguem a voz do pastor. É por isso que eu sou um pregador. Ai de vocês, mestre da lei. Mateus 23:13. Está falando, ai de vocês, líderes, fariseus e hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. O que é isso aqui, irmãos? Põe atenção. Quantos homens que estão me vendo em casa que não deixam as esposas virem para os pés do Senhor? Vão pagar. Eles estão fechando o reino dos céus para as pessoas que querem vir. Quantos pais que não deixam os filhos servir ao Senhor, que eu sei. Não estão aqui, mas estão em casa. Que bom, né? Hoje é tão bom. Jesus está dizendo que algumas pessoas estão fechando o reino dos céus, impedindo que alguns vão a Ele. Hipócritas. Por que hipócritas? Não entram e não deixam os outros entrar. Quem aqui conhece alguém que não deixa, ou a esposa, ou o filho, ou algum parente ir na igreja? Que conhece? Levanta a mão. Olha só, tanto de gente. Quantas pessoas que vêm a mim, pastor, eu gostaria muito de servir a Jesus, mas minha mãe não deixa. Minha mãe quer que eu vou para tudo quanto é trem, menos servir a Jesus. Essas pessoas vão pagar caro. Deixa eu fechar minhas aspas aqui. E a Bíblia diz que quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus vai mostrar o mistério dele. Em Apocalipse 10:7. Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Como o anjo falou. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Põe atenção. A última trombeta é o momento em que Deus vai entornar a cólera dele na terra. Alguém aqui já imaginou um Deus todo-poderoso irado? Não irado contra os seus, irado contra a desobediência,
e irado contra um mundo de pecado. Quando o sétimo anjo tocou a trombeta, não houve só uma voz do céu, grandes vozes gritaram: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E qual é o mistério que está aqui dentro? A palavra mistério aqui é beneplácito. Tem alguns pregadores que gostam de usar essa palavra quando estão pregando, né? Pelo beneplácito do nosso Senhor Jesus Cristo, e vai emendando um monte de coisa. E aí quer ver? Quantos aqui sabem o que é beneplácito? Por gentileza. Só uma pessoa? Duas? O que é beneplácito? Língua estranha. O que é beneplácito? Quando eu digo assim, você tem o meu beneplácito, você tem a minha autorização, o meu consentimento. O mistério, o beneplácito, é que Deus havia feito um acordo que está velado na tua palavra. Ele já havia mostrado para os profetas. Paulo registrou isso em Efésios 1:9, quando ele diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, nos revelou o beneplácito da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é o mistério da sua vontade? O mistério é esse: fazer convergir em Cristo todas as coisas. Põe atenção. Quando alguém diz assim, todos os caminhos levam a Deus, está certo? Esse é o mistério de Deus. Tudo tem que convergir em Cristo. É por isso que você pode ser bonzinho. Você pode dar cesta básica para os outros. Você pode ajudar todo mundo. Você pode ser uma pessoa que não xinga, não bebe, não fuma, não mata, não adultera, não prostitui, não faz nada. Mas se não aceitar Jesus, tudo tem que convergir nele. A porta de entrada é Jesus. Esse é o mistério da vontade de Deus. É aqui que as religiões caem por terra. Os budistas querem passar por Buda, mas ele não é o mistério de Deus. Os islamistas querem acreditar no que Maomé disse, mas eles não querem passar por Jesus. Os espíritas não querem passar por Jesus. Não, mas nós cremos em Deus. Mas o mistério de Deus é Jesus. É por isso que quem não aceita Jesus não tem autorização de entrar. Por mais bonzinho que seja, por melhor que seja, tem que aceitar Jesus. Quantas vezes a gente que celebra muito culto fúnebre, nós vemos as pessoas dizendo, não, se fulano não foi para o céu, ninguém mais vai. A gente não fala nada, mas se não aceitar Jesus, é ele que não vai. Mas era tão bonzinho, aceitou Jesus? Não. Então está com problema, porque o mistério da vontade de Deus é fazer as coisas convergirem em Cristo. Quais coisas? Todas as coisas. Ele agrupou tudo nele, ligou tudo nele, as coisas celestiais, as coisas terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a dispensação da plenitude dos tempos? Por gentileza? Alguém sabe? Qual é a dispensação da plenitude? A última dispensação. A dispensação do milênio. Porque a última trombeta está anunciando que os reinos estão todos sendo entregues a ele. Então ele está vindo para dar uma arrumada nas coisas.
está vindo para tirar a Babilônia, está vindo para acertar as coisas, vamos dar uma limpada na terra, vamos dar uma arrumada nisso aqui, porque tudo agora, os reinos são entregues a ele. Os reinos do mundo vieram a ser dele. Dele quem? Do Pai e do Filho. Só que o Pai mandou as coisas convergirem no Filho. Está anunciada que a última dispensação está chegando. Na realidade, o rei verdadeiro está sendo apresentado oficialmente com o toque da última trombeta. Põe atenção. O toque da última trombeta vai ser fatal. É o derramamento das taças da cólera de Deus. Nesse momento, algumas coisas vão acontecer. Quando o rei verdadeiro é anunciado, em Apocalipse 11:16, a Bíblia diz: e os 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Está falando de reino eterno, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Nesse momento, todos vão reagir. Como é que as nações vão reagir? 11:18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Não adianta as nações ficarem iradas, porque Deus vai derramar a cólera dele. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e a grande, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Vocês acham que tem muita gente destruindo a terra? Haverá julgamento para quem gosta de destruir a terra. O juízo de Deus é severo, mas está anunciado há tanto tempo. Estamos pregando essa mensagem há tanto tempo. A Bíblia diz no versículo 19 que a reação de Deus foi essa: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu santo templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraivas. Sabe o que ele estava anunciando? O dia do Senhor chegou. Quando é que é esse dia? A tribulação dura quanto tempo? A tribulação dura quanto tempo? 3 anos e meio. A grande tribulação dura quanto tempo? Quanto é tudo? 7 anos. Nesses primeiros 3 anos e meio, repentina paz. Governos restaurados, o Império Romano se levantando, as nações sendo comandadas por um grande líder. É o governo do anticristo. Estamos de forma bem resumida. Quando é tocada a última trombeta, é anunciado a grande tribulação. O dia do Senhor está chegando. Cantamos alguns hinos, o dia do Senhor. É bom quando o dia do Senhor chega para nós, quando a gente aceita Jesus. É bom quando nós estamos na presença de Deus. Sabe qual que é o pecado? As pessoas deveriam temer o dia do Senhor. Todos aqueles que não estão na presença do Senhor. Não sei como vai ser. Amós 5:18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor, porque será dias de trevas e não de luz. Amós 5:19. É como se um homem fugisse de diante de um leão. Já se viu fugindo de um leão? Você está fugindo de um leão e se encontra com quem? Você já imaginou isso? É escolher por quem vou ser devorado. Esse é o dia do Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Não vai ter saída. É por isso que nós não podemos brincar de ser crente,
Porque o diabo não brinca de ser diabo. E Deus não brinca de ser Deus. Deus é Deus. O capeta é tão mentiroso que às vezes até ele esquece que ele é o capeta. Ele acha que ele é um anjo. Um anjo bom, mas não é não. Foge de um leão e se encontra com um urso. É como se entrando numa casa, a sua mãe encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. O que a Bíblia está dizendo? Sem saída. Game over. Não adianta fight. Alguém voou? Final, não adianta lutar. Sabe qual é a melhor luta? É a de hoje. Lutar contra o pecado. Ou você luta contra o pecado hoje, ou vai tentar sobreviver, mas não vai ter mais saída. O que vocês acham mais fácil? Lutar contra o pecado ou lutar no dia do Senhor? Respondam-me, por gentileza. Lutar contra o pecado. Porque o pecado é uma luta. Por quê? No dia do Senhor vai lutar contra coisa ruim. Mas hoje lutamos contra coisa que o corpo gosta. É difícil, né? Porque lutar contra as coisas que você gosta, você não perde se não lutar, você cede. Lutar contra o inimigo, você pode perder. Mas quando você luta contra a coisa que você gosta, você tem a escolha de falar, vou ceder, eu não aguento mais. Isso é um grande problema. Sofonias também registra, Sofonias 1:15, esses livros tem na Bíblia, tá? Talvez alguém está pensando, de onde ele tirou isso? Qual livro? É esse aqui mesmo. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dias de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Eu não quero estar nesse trem não, estou fora. Estou agarradinho com Jesus. Dá um toquinho no irmão e diga aí, você está agarradinho com Jesus ou não? Dá uma sacudida nele aí. Se estiver cochilando, você dá uma sacudida. Fala, rapaz, não briga não, que o trem vai ficar feio. Senhor Jesus. Estou fora. Sofonias 1:18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Não adianta ser rico quando a tribulação chega. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O anjo está avisando que ele está vindo para acertar as coisas. Jesus está vindo para dar uma organizada para entrar no milênio com um negócio top de linha. Não vai entrar bagunçado do jeito que está. Sai a prostituta, que é a Babilônia. É o reino da Babilônia que vocês estão vendo aí. Tudo se vende, corpo se vende, alegria se vende, tudo se compra. Sai a prostituta, entra a noiva. Sai a Babilônia, entra a Nova Jerusalém. Sai o anticristo e entra o reino de Cristo. É um tempo de ordem. Porque nesse período da grande tribulação, a trindade satânica está solta. Deixa eu dar um repasse aqui. Vocês lembram quem é a trindade satânica? Hã? A besta. Todos? Por que eu estou falando isso para vocês? O diabo imita Deus em tudo. Tem a trindade santa e tem a trindade satânica. Jesus faz milagres. A Bíblia diz que eles também farão milagres e maravilhas. Até cura, cuidado, fica andando atrás de cura não. Procure andar salvo. Não que a cura é mal, Jesus cura. Mas tem gente que está largando Jesus para ir atrás de alguma cura. Não importa aonde, ele quer ser curado de qualquer jeito. E o problema é a aliança que se faz, né? Nesse período,
A trindade satânica está solta. É a personificação do mal. Sabe o que é pior? O anticristo estará sendo adorado pelas nações. Vocês acham que não é hoje? Não. As pessoas adoram qualquer coisa. Hoje, todo mundo está partindo para evolução. Não, esse negócio de criação, porque a moda hoje é ser contra Cristo. Porque o diabo sabe que é os últimos dias dele. O negócio vai ferver. A igreja vai ser tirada. Quando a igreja for tirada, é como Noé. Quando Noé foi tirado, o dilúvio veio. Quando Ló foi tirado, o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra. Quando a igreja for tirada, o juízo vem sobre a terra. Então as pessoas já estão sendo treinadas para saírem da palavra de Deus. Não, Deus não criou nada. Foi a evolução. Tem um período na vida de um homem que é um desafio para os evolucionistas. Por exemplo, se um bebê nasce falando qual língua? Nenhuma, né? Leva ele para o meio do mato, deixa ele 10 anos lá, ele vai aprender que língua? Você sabia que na Índia tem casos de criança criado por animais? Criado no meio de lobo, criado no meio de macaco, no meio de galinha. As pesquisas mostraram que se passar uma média de 10 a 15 anos, eles não voltam a falar mais. Eles emitem o som dos animais. Se a evolução está certa, quem ensinou Adão a falar? Estou falando de ciência. Mateus 24, 11, isso é só para vocês pensarem um pouco. A Bíblia diz, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Põe atenção, existem duas coisas que enganam crente. Crente distraído e crente que não lê Bíblia. Sabe o que é? Primeiro, curandeiro e profeta. Falo mentira? Falo mentira? Tem um profeta na igreja tal. Revela até a roupa íntima que você está usando. Tem gente que já vai chegar lá assim. Se tiver do Lore, revela o seu nome no Orkut. Esse dia eu abri meu computador e estava lá, arquivo em como usar o Orkut. Pensei, gente, existe isso ainda? Como usar o Orkut? O Raul tem Orkut ainda, você sabia? Wesley, não existe mais Orkut. Olha, Jesus disse que os falsos profetas enganarão a muitos. Por que vai vir um falso profeta? Porque o diabo sabe que a turma gosta de andar atrás de profeta. Um pastor como eu não tenho muitos seguidores. Porque a minha profecia é a palavra. O meu martelo é a palavra, a minha espada é a palavra. Agora, se começar, Felipe Rodrigues, está aí? Felipe Rodrigues, tem aqui na igreja? Está aqui. Fica de pé aí, querido. Eu vejo você com uma camisa amarela. Errei! Obrigado. Não estou dizendo que não existem profetas. Existem profetas e profetas. Existem muitos falsos profetas. Os profetas, primeira característica deles, eles são sérios homens de Deus. Eles têm um padrão de vida elevado, como disse Paulo em 1 Timóteo 4,12. São padrão do fiel. Ele é padrão dos fiéis no trato, na palavra, no amor, na fé
É padrão dos fiéis. Eu já vi um camarada um dia num púlpito, revelando um monte de coisa, tal. Depois saí para jantar com ele. Eu falei, rapaz, você não tem vergonha, não? Sua vida não condiz com o que você faz, não. Ele foi dormir lá em casa, a Ricele também. A Ricele, brava com esse trem. Ela falou assim, toma vergonha na cara. Aí ele falou assim, eu não sei, papai me usa. Eu falei, papai não te usa, não. Não é papai, não. Você devia criar vergonha na cara. Outro dia eu fui numa igreja, e tinha um lá também, tal, eu chamei lá na casa da minha sogra, que estava lá em Minas Gerais, dá um pulinho aqui para você almoçar comigo. Fiquei 1h30 falando com ele. Falei, você toma vergonha na sua cara. Para de ficar zombando da igreja do Senhor. Eu vou te dar um conselho. Vai sentar numa escola bíblica dominical, pegar uma Bíblia, vai ler e vai chorar aos pés do Senhor, rapaz. Seja homem. E vai tomar banho também, que você fede demais a CC. A Ricete sabe que ficou lá em casa, ele sujou a cama de cheiro. Aí você, meu bem, que isso? Eu falei assim, não sei. Depois ele falou assim, é uma doença que eu tenho. Eu falei, rapaz, mas essa doença é braba, hein? É bruta. Irmão, se me der abertura, eu chamo e converso mesmo. Falo mesmo. Mas não falo de maldade, não. Falo por amor. Já que me deu abertura para falar. Um amor terrível. Eu amo. Aí sabe o que ele fez? Começou a me chamar de pai, me ligava. Falei assim, olha, então já que eu sou seu pai, me obedece. Você vai ficar quieto aí. Graças a Deus, esse último, ficou quietinho em Belo Horizonte. Falei, pastor, eu estou na igreja tal. Irmãos, o diabo sabe, não estou dizendo que não tem profetas. Vocês estão me entendendo, não? As coisas têm que ser sérias. As coisas de Deus são sérias. Né? Se vai ser, tem que ser sério. Agora, a forma mais fácil de enganar crente é com falso profeta e falsos milagres. É por isso que a Bíblia diz, a Bíblia já está avisando, pelo amor de Deus, abra os olhos. Está avisando que a besta, o falso profeta, esses cão tudo, vai fazer até cair fogo do céu e o povo gosta. Jesus cura. Jesus usa os seus profetas hoje. Mas nós temos que sermos sensatos e nos agarrar na palavra de Deus da forma que ela é, essa palavra simples. Porque vai chegar o momento da derramar da ira de Deus. E o negócio vai ficar feio. E o diabo sabe. Ele vai mandar os falsos profetas. Já até mandou alguns. Se você não quer se perder, agarre-se no Evangelho. Se você quer ficar firme, pastor, eu não posso bambear. Agarre-se no Evangelho. Fica agarradinho aqui na palavra de Deus, ó. Assim, agarradinho. Hoje uma pessoa mandou para mim, mandou em espanhol. Deus hoje vai fazer isso, 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 isso. Receba esta palavra. Não é assim. Algumas pessoas estão frustradas de tanto receber isso e não acontecer. Porque não é assim. Em alguns momentos Deus vai dizer, hoje é dia de deserto para você. Eu não recebo. Era dia de deserto para Jesus, ele foi. Hoje é dia de cruz, porque as pessoas acham que Deus só está com ela quando ela está sorrindo. Oi, Deus não está comigo, eu não estou me sentindo bem. Pergunta número 1. Pedro estava crucificado de cabeça para baixo. Ele estava se sentindo bem ou mal? Bem ou mal? Deus estava com ele? Não. Lógico que sim. Ele disse, não me crucifique como meu mestre. Ele era um autêntico servo de Deus. Ele sabia para onde estava indo. Nós também temos que saber para onde estamos indo. Paulo estava na prisão. Os pés amarrados. Vocês acham que ele estava se sentindo bem ou mal? Estava se sentindo mal. Mas Deus estava com ele. Isso é como um casamento.
Na alegria ou na tristeza? Na riqueza ou na pobreza? Rindo ou chorando? Agarre-se em Jesus. Você fica assim agarradinho com Jesus. Quando a tempestade vier, agarra com Jesus. Quando os leões vierem, agarra com Jesus. Deixa eu pintar o cenário para vocês aqui. Está sendo anunciado. O fim está chegando. O 7º anjo toca a trombeta. Então João vê 7 anjos, cada um com uma taça. A taça cheia da ira de Deus. Sabe aquela hora que você fala, menino, eu já estou por aqui com você. Deus está dizendo desse jeito para o mundo também. A taça dele já está por aqui. A Bíblia diz que a taça da ira dele está enchendo. Está enchendo. É como se Deus disse, gente, eu já estou por aqui. Então ele viu 7 anjos com a taça. Põe atenção. O que aconteceu? Enquanto ele está vendo as taças, o templo já foi reconstruído em Israel. O anticristo está reinando. Só que o acordo de paz que ele fez, vence em 3 anos e meio, ele quebra. Começa uma grande batalha. As nações ficam iradas. Existe uma guerra entre os reinos. E Jesus é visto no monte. E os 144 mil estavam com ele. Eu até falei que eu vou fazer uma selfie lá nesse monte e vou mandar para vocês. Partiu o Monte das Oliveiras. Vamos ou não? Nós não vamos poder cantar o mesmo hino, que a Bíblia diz que só os 144 mil cantou aquele hino. Mas ninguém conseguia aprender. Em seguida, João vê alguns anjos chegando. Os anjos chegam e eles têm uma mensagem. Eles vieram anunciar alguma coisa. O primeiro anjo chega com um evangelho eterno, uma boa nova eterna. Só que ele estava trazendo uma advertência. 14:7, nós não vamos ler. Ele está anunciando a queda da Babilônia. Caiu a Babilônia. Babilônia é símbolo de todos os inimigos do povo de Deus. A Babilônia é isso aí fora. É por isso que nós não participamos de nada da Babilônia. Tudo que se relaciona à grandeza humana está vinculado à Babilônia. Grandeza humana sem Deus. O primeiro anjo, o evangelho eterno, faz advertência. O segundo anjo, caiu a Babilônia. Terceiro anjo, chegou o juízo para os seguidores da besta. Todos que adoraram a besta. Todos que receberam a imagem da besta. Todos que foram selados pela besta. Chegou o dia deles. Então nesse momento vai cumprir o que Jesus falou sobre o joio e o trigo. Deixa eu terminar falando sobre o joio e o trigo. Existem 2 coisas que vão acontecer. A ceifa e a vindima. Apocalipse 14:14. Olhei e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. E na sua mão, uma foice aguda. Isso aqui está anunciando que ele está vindo colher alguma coisa. É um tempo de ceifa e de vindima. Só que nesse momento, ele está vendo as cenas do fim do tempo. Deixa eu só separar para você. Ceifa se refere à colheita dos justos que venceram na tribulação. A vindima se refere a todos aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra. A vindima é quando vai vir cortar o joio para ser pisado. É a ira de Deus. Ok? Só para vocês saberem. Então ele viu uma foice aguda. O que é isso? Lá em Mateus 13:30, a Bíblia diz assim: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Está falando desse período. Quem disse isso foi Jesus. Direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro.
Porque o diabo ele vai colocando o joio. Vai chegar um dia da ceifa. A ceifa não é o arrebatamento. A ceifa é para aqueles que estarão sendo recolhidos na tribulação. É aqueles que resistiram. Os ceifeiros vão ser enviados. Esse aqui é o período da ceifa e da vindima. Ok? 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os celeiros são os anjos. Os celeiros são os anjos. Apocalipse 14, 19. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Vai acontecer duas coisas. Primeiro vão ser ceifados aqueles que resistiram à tribulação, e vindimados aqueles que simplesmente ignoraram todas as mensagens de Deus. Por quê? A semente da mulher, ela produz a colheita para a ceifa. Mas a semente do dragão vai fornecer a turma da vindima. Ou você vai ser arrebatado, ou você vai ser ceifado, ou você vai ser vindimado. É só escolher qual que vai ser. A ceifa trata daqueles que resistiram no meio do joio, no tempo do fim. A vindima são aqueles que serão condenados ao juízo final. Ok? Semana que vem, nós vamos falar sobre os 7 anjos e suas 7 taças, e vamos dar início, transição para a última dispensação. E depois da última dispensação, falaremos como vai ser o novo céu e a nova terra. Amém? Você pode só ouvir falar, ou pode estar lá daqui a uns dias. Muitos só ouvirão falar, porque não vão andar direito, né? E não querem Jesus. Espero que todos que estão aqui possam, além de ouvir, desejar estar e andar fiel nos caminhos do Senhor.